Está no ar o PoderaCast, o podcast da nova era da advocacia. Meu nome é Larissa Guzmão. E eu sou a Martina Gonçalves. E hoje temos um convidado super especial que vai falar um pouquinho sobre como atrair e construir relacionamento com o cliente. Luciano Sotério, bem-vindo. Depois de mais de 20 anos de advocacia, eu quero que você conte para a gente a sua história, que você fale um pouco como é que você chegou no ponto de atrair e o que é chave para atrair clientes e construir relacionamento com os seus clientes. Bem, em primeiro lugar, eu queria agradecer pelo convite, né? Fico lisonjeado de fazer parte do Podera, que é a nova era da advocacia jovem, e eu faço parte da AVA, que é da A Velha Advocacia, não por me sentir velho, né? Mas pela questão de como hoje está a advocacia, de como a advocacia se mostra hoje. Eu me formei em 2003, então de lá para cá temos aí 21 anos, né, de advocacia. Isso. Então eu tive a minha trajetória acadêmica fazendo estágio no PROCON. Então o PROCON foi uma verdadeira escola para mim, porque eu tratava o tempo inteiro com consumidores, né? E consumidor, você sabe, muitas vezes não tem razão, muitas vezes senta ali para contar a história da tua vida toda. E é interessante porque você trabalhar com relações humanas. Porque, se a gente voltar um pouquinho, a advocacia é da área de humanas. Então, se nós somos advogados e trabalhamos na área de humanas, nós temos que ser super seres humanos. E como é que funciona isso, trabalhar com o público? Trabalhar com o público realmente eu diria, é uma arte, tá? É para todo mundo? Então, eu diria que vai depender do que você quer. Porque, como eu estava falando, a minha trajetória foi no PROCON. Então, eu trabalhava com consumidores o tempo inteiro. Então, aquela demanda, muita conversa, você entendendo o outro lado, se colocando no lugar daqueles consumidores, das reclamações, das indignações, das objeções. Então, você vai construindo na tua cabeça e você vai fazendo relacionamentos lá dentro. Então, depois de lá, eu fui trabalhar em um escritório jurídico, e que nesse escritório jurídico, até hoje, eles são terceirizados da Unimed Maceió, que é o maior plano de saúde aqui de Alagoas, e eu continuei com a questão de relações humanas. Por quê? Porque eram muitas audiências, então a gente tinha que estar naquelas audiências, despachando no tribunal, despachando no fórum, falando com o juiz, falando com o servidor. E nas audiências, como eu já tinha prática do PROCON, então eu sabia o momento de ouvir, sabia o momento de falar, o momento de ponderar, porque quando você é advogado do plano de saúde, você é o advogado do diabo. Então, você já entra numa audiência assim mal visto, né? Mal visto pelo cliente, pelo advogado da outra parte, pelo juiz, pelo judiciário, por todo mundo. Então, assim, você precisa ter um jogo de cintura. Então, eu trabalhei por 12 anos nesse escritório e foi uma verdadeira escola, tanto de aprendizado técnico, tanto em relação à questão de diligências, de audiências, de contato com o público. Eu ia muito à Unimed, então lá eu conversava muito também com os médicos, com os funcionários, para saber o que aconteceu, como é que se procedeu aquela demanda, o porquê daquela demanda. Então, eu acredito que falar sobre relacionamento com o cliente, não existe uma fórmula mágica, tá? Não existe uma fórmula mágica, por quê? Porque relacionamento vai depender também de características do próprio advogado. Porque o que acontece? Esse escritório que eu falei, apesar de eu trabalhar muito com diligências, com audiências, com sustentação oral, juizado, tribunal, eu ficava muito também no operacional. Sim. E o operacional, diga-se de passagem, é atrás de um computador, fazendo prazo, fazendo peça, acompanhando o processo. E são coisas completamente distintas. São opostos, né? Então, uma coisa é você estar no campo, falando com o cliente, despachando, fazendo audiência. E a outra coisa é você estar
por trás de um computador, concentrado, tendo que fazer um prazo, tendo que fazer uma defesa. Então, são polos completamente opostos, mas que fazem parte da advocacia como um todo. É interessante você falar que faz parte da advocacia como um todo essas duas versões do advogado. Com certeza. Porque acho que muita gente, principalmente assim, os advogados que estão começando agora, né, a carreira, saem da faculdade, a gente sabe que a faculdade não prepara realmente para o mercado, você está ali para ver a parte técnica, você está ali para... muita teoria, né? Muita teoria, apesar de você ter às vezes, bons professores, né, que têm a prática, mas é difícil na faculdade a gente ver realmente a prática da advocacia. Então, quem não estagiou durante o período acadêmico, né, só vai se deparar com isso, ou se você entrar num escritório, ou se você decidir advogar, e realmente isso deixa o advogado perdido. Qual é a minha função? Qual é o meu papel? É para eu ficar atrás de um computador ou eu preciso realmente me relacionar com pessoas? Então, eu acho que isso tem esses dois mundos, a gente precisa trazer aqui, e eu quero que você fale também sobre isso, Luciano. Como é que o advogado ele concilia esses dois mundos? Porque eles precisam andar juntos, porque a advocacia... pelo menos na minha visão, não existe uma advocacia única, onde o advogado escolhe estar somente atrás do computador, ou o advogado escolhe somente estar falando com pessoas, atendendo clientes. Eu acho que o advogado ele precisa de várias habilidades, e essas habilidades em conjunto formam um verdadeiro advogado. E até porque, Larissa, eu acho que isso vai limitar muito você, advogado, e principalmente o jovem que está aí querendo trabalhar, buscando oportunidades. Você só ter, eu só sou bom criando teses, a minha peça é uma peça, assim... Impecável. Impecável. Agora, não me bote para defender ela no tribunal, não, que a história muda. E aí, como é que você faz? Não dá para ser dessa forma. Né? Tem gente que realmente já nasce com esse dom, né? Com essa habilidade desenvolvida, e tem as pessoas que precisam ir atrás disso, né? Isso. Luciano, você já nasceu assim comunicativo ou você desenvolveu com o tempo? Então, você falou uma coisa muito interessante, Martina. Você falou assim, tem gente que já nasce com esse dom. Então, o que é que acontece? Eu, desde quando eu me conheço como gente, eu sempre soube que, desde quando eu disse assim, o que é que eu vou fazer da minha vida? Eu sempre soube que eu ia ser advogado. Se eu não fosse advogado, eu seria jornalista. Por quê? Porque eu adoro conversar e me comunicar. Isso é uma habilidade minha? Sim, é uma habilidade minha. Eu falo demais? Eu falo até demais da conta. Mas eu não estou dizendo que isso é um padrão. Tem que ser, tem que ser desse jeito aqui. Não existe fórmula. Então, só pegando o gancho do que tu falou, nesse escritório que eu trabalhava, eu sentia uma... É interessante estar falando aqui, parece um déjà vu na sua cabeça. Eu sentia uma crise existencial na advocacia. Por quê? Porque eu amava fazer audiência, despachar, estar na rua, falar com as pessoas, prospectar clientes. Eu amava isso. Mas quando eu chegava no escritório, eu tinha que ir para trás do computador para fazer um prazo, para fazer uma peça, para fazer algum estudo técnico ali. Era como se aquilo corroesse a minha alma. E eu não entendi o porquê aquilo me atormentava tanto e aquilo era difícil para mim. Eu dizia, poxa, que tipo de advogado eu sou? Que eu só quero estar na rua. E quando eu venho sentar para fazer um trabalho intelectual, tudo, por que isso é tão difícil para mim? Só que isso, na correria, na vida louca da advocacia, a gente não vai vendo, não vai entendendo e não vai se conhecendo. E eu só descobri isso em 2018, quando eu abri o meu próprio escritório. E aí eu fui investir em mim, investir em conhecimento, investir em mentoria, querendo entender o porquê de cada comportamento meu, não como advogado, tá? Mas como ser humano. Foi aí que eu comecei a ter
um novo despertar, vamos dizer assim. Foi quando as ideias começaram a aparecer na minha cabeça e eu disse assim, agora eu entendo o porquê. E uma das coisas que eu digo que é essencial para o ser humano, tá? Independente se a pessoa é advogado, engenheiro, médico, empresário, profissional liberal, Uber, não importa. O que é a primeira coisa que essa pessoa tem que fazer na vida? E se puder, fazer isso antes de entrar na faculdade. É fazer o método DISC. Esse método DISC, ele está... Vocês entrevistaram, eu acho que foi a doutora Larissa. Larissa né? Firman. Que foi psicóloga, né? Larissa Firman. Está no episódio, já está no ar. A Larissa Firman, inclusive, nós convidamos ela para fazer um trabalho no escritório para fazer justamente o método DISC com cada um colaborador lá, para a gente entender a natureza de cada um, como aquela pessoa pensa, o que é que ela gosta, o que é difícil para aquela pessoa. E aí nós temos no escritório também bem definido as funções de cada área, dentro de cada setor, as funções bem discriminadas. Então, aí eu posso alocar a pessoa X, a necessidade Y, que aí fica melhor para você fazer. Voltando no que eu estava falando, então a doutora Larissa Firman falou uma coisa fundamental, que é o método DISC. O método DISC, né, que cada letra, né, do DISC que representa, é um comportamento que é inerente à sua natureza humana, daquele indivíduo, mas que ele pode ou ter a necessidade, ou pode ou não, ter a necessidade de desenvolver outras habilidades. Um exemplo, tem o D do DISC, que é o dominante, o I do DISC, que é influente, tem o S do DISC, que é de estável, né, que é uma sigla em inglês, né? E tem o DISC, tem o C, que é o do conforme. Então, cada letrinha daquela, ela diz respeito a uma personalidade inerente à natureza humana da Martina, da natureza humana da Larice, do Luciano, porque nós temos que ser estudado individualmente. Então, eu fiz o método DISC e eu entendi que eu sou, do método DISC, o D e o I. E geralmente as pessoas que têm o D e o I forte são pessoas que têm problema com organização. Eu não tenho tanto, mas eu tenho. Problema com fluxo, problema com sistema. Em sentar para fazer, em sentar para executar algo. E somado a isso, eu já me autodiagnostiquei com TDAH. É muita letra. D, então, assim, é DISC com TDAH. Então, é sopa de letrinhas aqui. Então, o que acontece? Eu deveria ter feito isso lá atrás, ter estudado individualmente para entender quem é o Luciano e o que o Luciano quer na advocacia, na engenharia, na medicina. Porque hoje, o que as pessoas fazem? Eu vou fazer advocacia porque dá dinheiro. Eu vou fazer advocacia porque eu vou fazer concurso. Eu vou fazer advocacia porque o meu pai e minha mãe quer. Muito triste, e se a pessoa não tem um perfil para aquilo? E se a pessoa não se sente realizada para aquilo? Vai ganhar dinheiro? Pode até ganhar dinheiro, mas não está feliz. Pode ser um bom advogado? Pode, mas não é aquilo que ele quer. E por que eu estou falando isso? Porque tem sim. Hoje eu converso com um monte de advogados, principalmente da AVA, que é a velha advocacia, a gente brinca para ficar com essa questão da AJA, né, com a AVA. E realmente é um conflito de geração muito grande. Com tudo que eu aprendi há 21 anos, sabe, Larice e Martina? Com o que é hoje. Sim. Porque eu faço muita mentoria lá fora, já fiz mentoria com grandes players do mercado, já fiz mentoria de comportamental, de desenvolvimento pessoal humano, porque a gente pensa só em direito, né? Só fazer pós. Gente, antes de fazer pós, vai cuidar de você, vai saber quem você é, quais são as suas características, do que é que você gosta, do que é que você... Qual é a sua habilidade? Qual é a sua habilidade, para depois você pensar no que você vai fazer. Na minha época da faculdade, eu fiz SESMAC à noite, 80% das pessoas
todos já tinham trabalho, Larice. Eles eram bancários, eles eram empresários, eles estavam lá. Só 20% não tinha nenhum trabalho ainda, como eu. Eu também estudei à noite também no SESMAC e o perfil era esse, eram pessoas mais velhas. Que o tempo que era à noite, né? O tempo era à noite, já tinha outras profissões, então, né? Então, olha que loucura. Eu conversava muito com o pessoal, né? Era um pessoal mais velho que eu na época, e eu dizia, e aí, quando se formar, tu vai fazer o quê? Não, eu estou fazendo só para ter mais um curso. Aí eu perguntava ao outro, e aí? Eu digo, não, eu estou fazendo para fazer concurso. Aí eu estou fazendo porque na minha profissão, se eu tiver um nível superior, eu vou ganhar mais. Tem isso, Então, eu não tinha uma pessoa para conversar, para dizer assim, né? olha, eu quero advogar. Então, eu meio que não tive referência dentro da minha sala com pessoas que queriam assim, eu quero e eu vou advogar. Tive grandes professores, mas os nossos professores também não nos inspiravam e não nos motivavam a advogar. É uma coisa interessante, né? A gente entra na faculdade, tem muitos professores advogados, mas eu acho que eu nunca ouvi dentro da faculdade de Direito um professor dizer assim, advogar é o caminho. Advogar é maravilhoso. Então, assim, você não via naquelas pessoas brilho nos olhos em falar que eu sou advogado, com aquele orgulho, sabe? Então, assim, a gente tinha professores que tinham grandes nomes na advocacia, em áreas específicas, né? Inclusive, grandes advogados, exato, grandes advogados. Então, tem um grande tributarista, tem ali um grande criminalista, né? E aí, mas você não vê o incentivo à advocacia. E aí, assim, por que será que não tem esse incentivo à advocacia? Será que é porque eles não veem a advocacia como, de fato, uma coisa maravilhosa, né? Como uma coisa rentável? Ou veem a advocacia como algo difícil? Qual é a tua visão, Luciano, em relação a isso? Assim, o que é que você traz para o jovem advogado do que é ser advogado? E aí a gente traz para o nosso tema também, né? De como atrair e construir relacionamento com o cliente. A advocacia sem cliente não existe. Então, assim, qual é a tua visão da advocacia, né? E onde é que está o cliente aí nesse meio? Fala pra gente aí qual é essa perspectiva do Luciano falando para um jovem advogado ou para aquele advogado que está ali há anos e não se encontrou ainda na advocacia. Então, hoje eu sei exatamente qual é a resposta. Por que não tive tantos incentivos lá atrás na faculdade em relação a advogar? Primeiro, 80% dos professores eram servidores públicos. Eram juízes, eram promotores, eram procuradores, defensores públicos. E só 20% eram advogados militantes. E, desculpe a ausência, né? Não vou falar de nomes, mas desculpe o tempo, mas de todos os advogados militantes que nós tivemos aula, nenhum advogado chegou a nos inspirar a ser advogado. Falou como era bom ser advogado. Pelo contrário, eles diziam que advogar era o caos, era difícil, não tem vida, não tem tempo, sábado e domingo é segunda-feira, e depois do expediente são 14h. Zero estabilidade, né? Zero estabilidade, entendeu? Então, assim, poxa, se dentro de uma faculdade já tem 80% do pessoal não quer advogar, e os 20 sobreviventes são desmotivados pelos professores, porque os servidores públicos, que eram juízes, procuradores, promotores, defensores, professores, né? Tem uns que eram só professores. E advogava por um hobbyzinho, vamos dizer assim. Tinha um escritório para dizer que tinha, mas eles eram professores. Então, a minha advocacia, a minha formação, ela foi terrível. E hoje eu conto nos dedos quantos da minha época sobreviveu na advocacia. Por quê? Por
conta dessa falta de motivação. Então, vamos dizer assim, nós fomos desmotivados no primeiro ano do direito até o 5º. E no último ano, um professor chegou para mim e disse assim, parabéns, você agora é bacharel em direito e o mais novo desempregado de Maceió. Não, o cara falou isso na minha formatura, cara. Eu só não fiquei indignado com o professor porque eu tava bêbado, aí eu não lembro mais do que ele disse. Mas eu disse, cara, eu não sei se eu ria ou se eu chorava. Eu digo, poxa, a partir da manhã eu tô desempregado. Porque eu era estudante, agora eu vou ser desempregado. E aí, finalizando a tua pergunta, Larissa, o que acontece? O que eu falaria para o jovem advogado hoje? Primeiro, é a advocacia mesmo que você quer? Por que você começava a fazer porquês? Por que você fez direito? Foi o papai, foi a mamãe, é a família, é a pressão, é porque dá dinheiro? Dá dinheiro a advocacia, e muito dinheiro. E outra coisa, eu hoje vejo que a advocacia não é nada daquilo que eu ouvi lá atrás. Então, a advocacia hoje, ela tem que ser preparada do comecinho, do primeiro ano até o final. Lá no escritório, os nossos estagiários, eles são semi-advogados. Por quê? Porque eles fazem peça, eles analisam, eles discutem numa mesa com advogados. Eles não são estagiários para pegar o documento daqui, levar no fórum, protocolar tudo, tirar cópia. Por quê? Porque nós vemos o advogado como um profissional já. A única diferença é que ele não tem um AB. Tirar a cópia é Desculpa, realmente da gente. velha advogada. Desculpa, são reflexos da AVA. Ninguém tira mais cópia, não escaneia. Digitalizar. Então, pode cortar aí, tá? Né? Quando eu falar cópia, fala escaneia e salva o arquivo. Então, o que eu diria para o jovem advogado? Primeiro, esquece o profissional. Você tem que saber quem é você. Qual é a habilidade que você tem? Você é uma pessoa que tem uma influência boa? Você é uma pessoa que gosta de pessoas? Você é uma pessoa que gosta de conversar? Que gosta do trato com o outro, com o ser humano? Você tem empatia? Não, eu não sou assim. E aí, faz o quê? Tudo bem, eu não sou assim. Tá. Então, se você não é assim, você tem a opção de tentar desenvolver essa habilidade. Mas se você não quiser isso, também não tem problema. Você é uma pessoa boa, tecnicamente falando? Você gosta de fazer prazo? Você gosta de estudar sobre determinado assunto? Você gosta de esmiuçar aquele caso? Pegar a jurisprudência, deixar um negócio bem redondinho? Não. Então você está na profissão errada. Porque nem você gosta nem o outro, então vai tentar outra coisa. Mas se você é um ou se você é outro, tá tudo bem. Existe mercado hoje para o que você quiser. Um exemplo, uma pessoa que tem uma habilidade 10, mas essa pessoa não quer ficar atrás de um computador e não quer fazer. O que essa pessoa pode fazer? Gente, essa pessoa pode prospectar um mundo de clientes e não ter nenhum escritório físico. Fazer parceria com 10, 15, 20 escritórios. Ele não vai deixar de ser advogado. E outra coisa, ele nem precisa de OAB para isso, viu? Porque não vai estar o nome dele lá na peça. Ele vai só conversar com as pessoas, fechar ou não o contrato, e depois trazer para o escritório A, B ou C que ele tem a parceria. Mas ele não é uma pessoa habilidosa com o outro, com o trato. Ele é uma pessoa extremamente técnica. Vamos pensar junto. Se ele é muito bom tecnicamente falando, mas ele não é bom com pessoas, essa pessoa está lá na frente conversando com o outro ou está atrás de um computador? Deveria estar atrás do computador. Deveria estar atrás de um computador. É esse o lugar confortável dele. Então, o que acontece? Não tem problema. Essa pessoa vai trabalhar no lugar onde ela quer e se sente bem. Só que... se não tiver cliente... E os clientes? Essa pessoa vai pensar, eu tenho que desenvolver uma habilidade de trato com o outro, né, para começar a atrair clientes. Ou se não, eu não quero isso, mas eu vou para um escritório onde eu fico atrás de um computador. Ou eu faço uma sociedade com outra pessoa que tenha características diferentes de mim.
Só uma observação. Muitos advogados acabam de se formar e fazem a pior coisa do mundo. É abrir um escritório logo de imediato. Eu digo pior coisa do mundo, mas entendo o que eu estou querendo. É uma pior coisa, mas é com carinho. Porque você precisa, gente, trabalhar em outro escritório antes para você entender como isso funciona. Eu tive essa experiência, né, de sair da faculdade, né, e me juntar com uma amiga. E, assim, não é uma experiência... Claro que de toda experiência a gente consegue tirar várias coisas, né? vários aprendizados. Mas não é a melhor experiência. Por quê? Porque ninguém tem experiência. Então, o que aconteceu? Fechamos o escritório. Por quê? Porque a gente não entendia ali como é que funcionava um escritório, o que é que precisava num escritório, seja de gestão, seja de habilidade. O cliente, que é o principal mantenedor da advocacia. Então, a gente não entendia como era que funcionava aquilo ali. A gente achava que abrir um escritório era, vou chamar um amigo ou uma amiga que eu tenho afinidade, que a gente se dá bem, e aí a gente não vai ter problema em termos de sociedade, porque a gente se dá super bem, e vamos lá, a gente aluga uma sala, divide os custos, cada um na sua mesinha, e faz o quê? Espera o cliente chegar? É aí onde dá errado, né? É aí onde faltou conhecimento, faltou experiência, faltou estudo. E é isso, eu acho que o Luciano está falando, de você, de repente, sair da faculdade e buscar um escritório primeiro. Exatamente. E muitas pessoas, eu digo até por mim, pelas pessoas que estudavam comigo, meus colegas de estágio e tudo, eu saí, meus colegas também, com uma pressão de ter que ter o meu próprio escritório. Sabe? Tipo assim, eu nunca quis concurso público. E aí? Eu vou advogar, mas eu vou... E o seu escritório? Meu pai disse logo, bora aí ver para começar a procurar uma sala. Vamos abrir uma sala lá na Barra. Digo, eu vou abrir o quê, homem? Eu não sei nem o que eu estou fazendo ainda no mundo. Não é assim. Então, a gente sai com essa pressão mesmo de ter que ter um emprego. E aí, às vezes, parece a gente que só vai dar certo se você tiver o seu escritório. Não, tem o escritório dela. Minha gente, quando vê isso, é só a capa. Quando vê, não tem cliente, não tem nada, não está movimentando. Metade da advocacia hoje, eu acho que é isso. É só a capa de dizer assim, eu tenho um escritório. E outra coisa, às vezes também os advogados que se formaram têm essa pressão, porque se esbarra com a AVA, né? Se esbarra com a AVA, onde tem horário para entrar, não tem horário para sair, a remuneração não é compatível. E aí fica nesse, poxa, peraí, ou eu me submeto a isso, ou eu abro... As minhas únicas opções são essas. E aí fica nessa conjunto de frustrações. Você fica frustrado de um lado, fica frustrado de outro, né? Mas existe uma luz no fim do túnel. Não são todos os escritórios realmente que funcionam dessa forma. E eu acredito que isso que você falou, Luciano, de enxergar o advogado como um indivíduo e não ali como uma mão de obra barata, talvez, você consegue extrair o melhor daquele advogado. Porque, às vezes, o advogado está no escritório, as pessoas pensam, eita, ele não vai dar certo, não está dando frutos, mas, às vezes, ele está executando a tarefa errada. Porque ainda não existiu a sensibilidade de olhar para a pessoa. Né? A habilidade que ela tem, no que ela é boa. Né? E eu acho que isso vem muito dessa ideia nova aí que você está trazendo para a gente, essa visão nova de escritório, de gestão de escritório de advocacia, que não é comum. Pelo menos para mim não foi. Quando eu me deparei assim com o mercado, não foi comum ver esse pensamento. E é muito interessante isso. Martina, deixa eu te falar uma coisa. Foi muito difícil para mim, porque eu sou da AVA. Imagino. E o que você falou para mim foi assim, é uma nova roupagem lá no escritório, né, de vocês, lá na Sotero Advogados, uma nova roupagem, uma nova forma de ver o advogado de forma individualizada e saber no que ele é bom, no que ele gosta, no que ele está disposto a desenvolver de habilidades e colocar ele no lugar exato para que ele trabalhe com qualidade. Isso é bom, primeiro, para o indivíduo que está trabalhando. Segundo, para o escritório como um todo. E o que acontece assim, não é, mas essa visão realmente eu acho novo e tudo. Essa visão eu não trouxe daqui. Essa visão eu tive por fazer mentorias em São Paulo, em Brasília,
em Curitiba. Então, é uma outra visão. Lá os escritórios funcionam de uma outra forma, completamente diferente do que nós temos hoje aqui em Alagoas. Eu não digo nem Alagoas, eu digo no Nordeste, tá? Porque eu participei de uma mentoria em São Paulo, onde tinham 25 escritórios lá do Brasil inteiro. No Nordeste só tinha só tinha a Sotera Advogados. Nessa imersão que teve. Então, qual foi a primeira coisa que o mentor falou lá que eu fiquei assim, não, eu não acredito que eu paguei para ouvir isso. A primeira coisa que eu ouvi foi, você tem que ser, no escritório, uma pessoa, vamos dizer assim... Dispensável. Aí eu levantei a mão e falei, eu acho que o senhor errou, você falou dispensável, é indispensável. Ele fez, não, você tem que ser dispensável dentro do escritório. Porque qual o problema da gente, Larice? Qual é o problema da gente, Martina? A gente, eu digo a Ava. Tá? Eu digo isso com autoridade, tá? Eu não digo porque eu penso. Eu digo isso porque eu já participei de 6 anos de gestão de OAB, então eu converso com grandes players aqui, grandes escritórios, tudo. E é uma visão, e eu não critico a visão. Porque realmente eu tinha a mesma visão. Então eu tive que sair para começar a ver diferente do mesmo. Então qual é a visão? Hoje, a visão é a seguinte. O advogado não pode saber mais que eu, porque senão ele vai me ver como superior. Segundo, o advogado, quando ele trabalha no meu escritório, ele não pode ter ações por fora, porque aí a cabeça dele vai estar pensando nos clientes dele e não no meu. Advogado, se trouxer cliente para o escritório, se eu pensar em dar uma comissão, uma participação pelo cliente que ele trouxe, vai ser irrisória, porque senão ele vai ser um mercenário aqui dentro. E o último, ele nunca pode aprender demais. Olha que loucura, viu? Eu vou dizer. O advogado que está trabalhando comigo, ele só pode saber até 60%, 70% do que eu sei e eu aprendi. Porque se ele começar a saber demais, ainda bem que vocês estão sentados. Esse advogado pode roubar os meus clientes. Ele pode abrir um escritório e levar os meus clientes. E como é que eu vou ficar? Aí, de vez em quando, eu encontro... Acho que você esqueceu de um item, Luciano. Vou interromper. É assim, advogado aqui dentro não tem contato com o cliente. Não pode falar com o cliente. Quem fala com o cliente sou eu, que sou o dono do escritório. Tem esse quinto aí. O advogado aqui, o cliente, o acesso é somente comigo. Porque, sei lá, vai correr nem o risco, né? Então, como é que a gente faz lá no escritório? O podcast não é sobre isso, mas não é sobre encantamento, sobre como prospectar o cliente? Sim, com certeza. Então, qual é a primeira coisa que eu faço? Eu faço para o cliente, eu falo para o cliente de que quando ele fecha o contrato, ele não está fechando o contrato com o Luciano Sotero. Ele está fechando o contrato com a Sotero Advogados. E quase todas as vezes eu chamo o advogado para participar da reunião ou para ele conhecer quem foi que fez a análise dele, porque no final de cada apresentação que eu faço com cada cliente, os clientes sempre dizem assim, realmente foi uma coisa, realmente a explicação foi acontecendo, eu saí daqui realmente entendendo o meu caso. E parabéns, doutor Luciano, por essa análise. Eu digo, calma, se você quer me dar os parabéns, eu vou chamar a pessoa que também fez a análise para a gente compartilhar o mérito. Porque não tem nada melhor do que você compartilhar o mérito, compartilhar o conhecimento, compartilhar os ganhos, as vitórias. A única coisa que eu não compartilho lá com os meus colaboradores é quando acontece um problema e tem um problema para resolver. Eu não compartilho, não. Eu resolvo sozinho. Mas isso faz parte de quê, Martina? Faz parte de que aquele colaborador saiba que ele faz parte, sim, de uma equipe e de uma família, a família Sotero Advogados. Eu vou fazer uma pergunta retórica. Pode fazer. Mas eu acho importante, já que a gente está nesse assunto. O fato de você
ter aplicado isso no seu escritório, dividir o mérito com o advogado, deixar claro para o cliente que o escritório não é só a pessoa do Luciano, mas tem uma equipe, que ele vai conhecer essa equipe. Isso alguma vez já diminuiu a sua autoridade perante o cliente ou lhe transmitiu insegurança quanto à relação com aquele cliente? Pelo contrário. Pelo contrário. Acreditem se quiser. O cliente, ele olha para mim e diz assim, eu nunca vi uma pessoa querer dividir e compartilhar o mérito. Porque no mundo de hoje, se tu dá um mérito para alguém, ninguém quer compartilhar não, gente. Por quê? Porque a humildade da gente está abaixo dos nossos pés. Então as pessoas estão numa soberba, num pedestal. E acontece muito isso com a advocacia, né? Vamos falar a verdade. Tem advogado que é inacessível. Eu tenho advogado que, assim, até você fechar o contrato com ele, você atende, você liga, mas você fechou o contrato com o advogado. Tem que marcar reunião. Você marca reunião, você fala com a secretária, você fala, mas com o advogado você não fala mais. Isso é terrível. Isso é uma primeira coisa para você matar a relação com o seu cliente. Mas o cliente também, ele não é boa peça não, tá? Porque o cliente ele tem que ser educado antes de entrar no teu escritório para ele saber os limites que ele vai ter com aquela contratação. Sim. Então, lá no escritório, a cada mês nós mandamos um relatório para o cliente, nós mandamos um relatório do que foi feito, onde se encontra e qual vai ser o próximo passo. Já para o cliente não ligar e dizer, não entendi, como é que é? E quando o advogado manda, quando ele manda a mensagem, aparece já o nome dele. Então, aquele cliente sabe que, um exemplo, aquele cliente sabe que aquela mensagem foi a Martina Gonçalves que mandou. Então, para o cliente, eu tenho um advogado personalizado dentro do escritório. Você já imaginou? E é isso que nós fazemos lá. Nós temos hoje aproximadamente, acredito que uns 700 clientes. E nós pegamos esses clientes, são vários produtos, serviços que nós temos. Nós pegamos esses 700 clientes e nós dividimos pelo número de advogados, porque cada advogado é responsável por determinado cliente. Isso é bacana. E aí, a gente falando de relacionamento com o cliente, né? Você consegue construir um relacionamento, de fato, com o cliente, né? O cliente, ele se sente acolhido pelo advogado. O advogado se sente mais próximo daquele cliente, né? Tem uma relação mais íntima, digamos assim, né? E sem que isso dependa da figura de quem carrega o nome do escritório. Que muitas vezes não é ele que vai sentar lá para fazer o processo, para conhecer o caso, né? E eu acho que isso é importante no relacionamento com o cliente. Isso desafoga o advogado, porque imagina, seria impossível se o Luciano fosse atender todos os clientes, 100% dos clientes, e né? Saber de cabeça os Cada 700 casos. Exatamente. Então, é impossível. Chega um momento que é humanamente impossível. Então, para você crescer na advocacia e você ter mais clientes, você vai precisar de ajuda. Isso é incontestável. Então, se você hoje trabalha sozinho, você vai ter uma quantidade X de clientes. Por quê? Porque além daquilo dali vai ser impossível você administrar. E aí, quando você divide isso com ou um parceiro, ou você decide abrir seu escritório, ou você se junta com um colega de modo informal, mas para dividir isso, você consegue construir um relacionamento mais próximo com o teu cliente. Então, se você é um advogado, se você é um indivíduo, e não tem claro para você quais são os seus valores, você se junta com qualquer tipo de gente. Sim. Você se junta tanto na vida pessoal como na vida profissional. Entendeu? Que não tem como eu ter uma divisão na minha cabeça. A minha vida profissional ela é perfeita, ela está rodando, ela está super organizada. Mas a minha vida pessoal é o caos. Uma coisa interfere na outra. Eu digo isso por experiência própria. Eu vivi muito no caos durante muito tempo da minha vida. E a minha vida profissional, eu achava que estava bem. Por que eu achava? Porque eu tinha altos e baixos, altos e baixos. Eu não entendia porque a advocacia tinha tantos altos e baixos para mim. Mas por quê?
por causa da minha vida pessoal. Então, não existe essa divisão, tá, gente? A minha vida pessoal eu vou cuidar depois. Essa minha vida emocional eu vou tratar depois. Esse Luciano como indivíduo eu deixo para o final. O que eu quero saber agora é da minha carreira, da minha profissão. Isso vai rodar? Pode até rodar. Mas lá na frente, a tua carreira, o que tu construiu, ela vai começar a desmoronar em um efeito dominó reverso. Porque tu não cuidou da tua casa, que é a tua cabeça, que são as suas emoções, que são os seus sentimentos, que é aquilo que realmente faz parte da Martina, faz parte da Larice e faz parte do Luciano. Então, eu estou muito feliz de fazer esse podcast. Por quê? Porque era como se eu trouxesse todos os erros do passado para uma realidade hoje. E, diga-se de passagem, lá no escritório, a maioria são mulheres. Porque não há como a gente esconder isso. Vocês, mulheres, são muito mais desenvoltas do que nós homens. Concordo. Tá? Questão de percepção, questão de feeling, questão de pegar as coisas no ar, né? Questão de saber uma estratégia específica. Interessante aqui, lá no escritório, de 10 vagas que aparecem, 8 são de mulheres. E os 2 homens que apareceram realmente não ficam, porque os homens estão acuados, estão meio amedrontados com esse movimento aí de vocês que realmente vem com todo gás. Eu vejo isso com bons olhos, tá? Porque muitas vezes as pessoas confundem as coisas e tudo, mas assim, eu acho que esse podcast é muito importante para dar gás, dar motivação e saber que a advocacia, gente, a advocacia é a coisa melhor do mundo. Eu nunca vi uma profissão que nos dá essa liberdade como a gente tem na advocacia. A gente pode ter liberdade geográfica? Pode, gente. A pandemia veio aí. A gente pode hoje fazer audiência de onde a gente quiser. A gente pode ter liberdade geográfica, né? A gente pode ter liberdade financeira? Claro. A depender da gente. Porque às vezes a gente trabalha no escritório e a gente quer que o escritório remunere a gente, sabe, Larice? Com valores exorbitantes. Como se tivesse passado num concurso. Exatamente, como se o escritório, né? Então, busca. gente, você que tem que fazer os seus honorários. Quem são os seus clientes? Quem você está trazendo para o escritório? Não é verdade? Os processos que você trabalha, né? Que Exatamente. você tem a oportunidade de manusear. Eu já vi na AVA acontecer muito. Sabe como uma pessoa virar sócio do escritório? Trazendo grandes clientes. Uma pessoa trouxe um cliente grande para o escritório, ele virou sócio do escritório. Porque, na verdade, qual é o sentido de você virar sócio de um escritório onde você já trabalha, onde o escritório é sólido, onde o escritório já tem toda a estrutura? Pensa comigo. Qual o motivo daquele dono do escritório pegar você e trazer para a sociedade? Até porque não precisa, gente. Isso é questão de ego. Isso é questão de... é porque eu não me... Será que você só se sentiria valorizado se você fosse um sócio? Será? Será? E os clientes que você pode ter por fora? Quer dizer, dos escritórios que permitem isso, tá? Eu falo como o meu sendo padrão, tá, gente? Porque o meu, se não for da área que a gente trabalha, a gente dá total liberdade às pessoas terem os seus processos. Então, assim, eu queria finalizar parabenizando vocês pelo Podera, por essa inspiração que eu não tive, por essa ideia de trazer para a realidade pessoas que estão dando certo hoje, mas que tem um caminhão de problema lá atrás, que pode trazer isso para a sua realidade para que vocês não passem. Porque qual é a minha ideia? É de que vocês do podcast da nova era da advocacia faça com que a nova geração que vem aí não tenha que passar pelos mesmos problemas que eu passei. Não tenha que passar pelas mesmas frustrações que eu passei. Gente, eu comecei a dar certo na advocacia de 2018 para cá. Eu tenho 6 anos dando certo na advocacia. Mas eu me formei em 2003. Então, de 2003 a 2018, eu passei 15 anos advogando. Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Aquela brincadeira. Mas era. Por quê? Porque não era a advocacia que dá certo.
Não é aquela advocacia que tem que trabalhar todo final de semana, todos os dias, o cliente ligando para você. Gente, lá no escritório, todo o contato é feito através do celular do escritório. Advogado colaborador não dá o seu pessoal para o cliente, não. Por quê? Porque não tem vida. Porque o cliente sabe que aquele celular ali é corporativo, é de segunda a sexta no horário comercial. Quando a gente chega segunda-feira, tem um monte de ligação, um monte de mensagem no WhatsApp. Por quê? Porque o cliente ainda não foi adestrado. Porque ele tem que saber que é horário comercial. Sim. Quando a gente voltar, a gente dá a resposta necessária para ele. E nem É uma por isso prestação de você serviço, deixa, né? e nem por isso você deixa de atender bem, você limitar horários, você impor algumas condições, alguns limites ali naquela relação, Isso né? é essencial. Desde o início. Isso é essencial, viu, Larissa? Né? Agora, o bom disso, sem querer te atrapalhar, já te Não, atrapalhando, pode falar. é que isso seja bem esclarecido Claro, no no momento começo. da contratação. Com Exatamente. certeza. Porque hoje, qual é o maior problema da advocacia? É que ninguém consegue entrar em contato com o advogado. Ninguém consegue saber como é que está o seu processo. Ninguém me dá uma informação de como o meu processo está. Gente, para você ter ideia, lá no escritório tem um monte de cliente que chega lá para que a gente consulte o processo dele, que ele já tem um processo de várias áreas que você nem pode imaginar. Com outros advogados. Quando a gente consulta, a gente diz assim, doutor, o teu processo ele está andando, ele está Tudo certo. tá tudo certo, o advogado é o fulano de tal, muitas vezes eu conheço, né, porque eu tenho muito tempo, e não tem o que ser feito nesse processo, não. É aguardar, é porque o judiciário é moroso mesmo, não é porque o seu advogado não está sendo diligente, não. E qual é o problema? Sabe o que é que ele diz? Minha cara, o problema é que eu não falo com esse advogado. Esse advogado é uma estrela. Aí, voltando para o tema do podcast, relacionamento com o cliente. Que tipo de relacionamento esse advogado tem com o cliente? É o quê? É um relacionamento desnivelado. Porque eu estou acima porque eu sou advogado e você que é meu cliente tem que ficar aqui. Isso não existe. O relacionamento ele tem que estar de igual para igual. E outra, essa ideia de dizer que o cliente está sempre certo é a maior mentira do mundo. É a mesma mentira de dizer a voz do povo é a voz de Deus. Que povo? Tá falando, né? Que povo está gritando o quê para que Deus? Você já precisou demitir cliente? Ah, olha, Martina nem fala nisso, que é um dos maiores prazeres que eu tenho na vida. Eu tenho 2 prazeres grandes na vida no escritório. É de fechar um bom contrato quando o cliente tem aquele direito, sabe? Na verdade, todos os nossos clientes é um direito tão complexo, porque a advocacia que nós fazemos é uma advocacia diferenciada, porque é uma advocacia muito humanizada, vamos dizer assim. A gente tem toda uma assistência, o cliente está lá, e ele sai de lá sabendo o que vai ser feito no processo dele. O que é muito difícil na advocacia. Até os termos técnicos. Gente, tem advogado que fala com o cliente falando de termos técnicos jurídicos. Pelo amor de Deus, em que planeta você está? Ainda hoje, né? Hoje em Seu processo dia. está concluído. Tá concluso. Quem é o cluso? Quem é o cluso. Então, o que acontece? Pegando esse viés, essa ideia de que demitir cliente, o cliente ele tem que ser demitido sim. Sabe que momento? Quando ele não acata as regras que foram formuladas Pré-estabelecido. e pré-estabelecidas antes de ele fechar um contrato. Porque qual é o problema do advogado também? É a ansiedade de fechar o contrato. Fecha para depois ditar como é que vai ser a relação. Fecha para depois ditar. Isso vai dar problema. É a mesma coisa de relacionamento. Né? A pessoa não começa a namorar dizendo, vamos começar a namorar para depois se conhecer? Faça isso para ver o que é que vai acontecer. Vai ser problema. Então, a gente já demitiu alguns clientes? Já. É prazeroso? Não, não é prazeroso. É chato. Por quê? Porque eu sei que aquele cliente, ele não vai conseguir fazer com outro profissional. E ele vai ficar rodando e vai bater cabeça. Não é querendo ser melhor nem pior que ninguém, sabe, gente? Mas eu sei o tipo de trabalho que a gente faz no escritório. Eu sei que a gente prima por excelência, porque é isso que a gente faz todo dia, querer fazer o melhor para o cliente e melhor para cada colaborador individualmente. Vocês não imaginam como é no escritório quando um cliente
Quando um advogado sai uma sentença procedência para lá. Sai uma sentença procedência para aquele advogado, uma sentença procedente para aquele advogado, ele comemora de uma forma que eu chego a perguntar, vem cá, é da sua família? O processo é seu, pessoal? Mas por quê? Porque existe essa relação humanizada com aquele cliente. Então, o cliente, para mim, não é a Martina Gonçalves. É a Martina que está querendo se aposentar. Porque pela situação adversa que ela está passando, pela loucura que é no HGE, que é no município. É a Martina que está fazendo com a gente um planejamento tributário para querer receber de volta restituição de INSS que ela pagou um monte da vida dela. É aquela cliente que está querendo fazer um planejamento sucessório da vida dela, porque ela sabe que se ela esperar e ir até o final da vida dela e ir para um inventário, ela vai pagar 3, 4, 5 vezes mais. Então, a nossa advocacia é uma advocacia quase que precisa, matemática, porque a gente trabalha com números. A gente não trabalha com o que é, vamos ver o que é que o judiciário, o que é que o juiz vai pensar do seu caso naquela ação de danos morais. Não é uma coisa tão subjetiva, porque a gente fundamenta com lei e com planilha, cálculo, percentuais e valores. Então, você que é jovem advogado, você que está entrando no mercado agora, você que já está no mercado há 5, 10, 15 anos e se perdeu no caminho e ficou frustrado com a advocacia e disse assim, olha, eu não quero saber mais da advocacia, eu vou estudar para concurso. Saiba que a advocacia ela é muito leve, a advocacia pode ser muito rentável, agora você precisa trabalhar com pessoas que têm essa visão, sabe fazer acontecer isso, porque senão você vai achar na sua cabeça, de acordo com a crença, né, que é da maioria do pessoal da AVA, que o quê? Que a advocacia é trabalho duro, não tem dinheiro, é instável, vive de honorários quando o judiciário quiser dar, fica ouvindo piadinha e conversinha de servidor público e de juiz. Então, existe um outro viés, uma outra advocacia, que essa advocacia ela não tem como ser parada. E onde é que você vai ver essa advocacia em movimento acontecendo? Aqui no Podera. Muito bom. Muito bom. Então já aproveita aí, segue a gente nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Spotify, PoderaCast, o podcast da nova era da advocacia. E teremos mais e mais conteúdos maravilhosos aqui. Esse episódio foi muito bom. A gente falou aqui sobre atração de clientes, mas muito mais de relacionamento, daquilo que faz a advocacia sobreviver e viver. É isso, obrigada, gente. E até o próximo episódio. Até lá!